Rádio Sombria FM. Deixe a escuridão te guiar. Sombria FM apresenta Cartas da Meia-Noite. Episódio de hoje: A Cartomante. Queridos ouvintes do programa Cartas da Meia-Noite, hoje trago a vocês uma história que transcende o mero horror e toca na profundidade da traição, da vingança e da perda. Esta é a carta que eu escrevi em um momento de desespero, cheia de dor e agonia, esperando que as palavras sejam um eco de um grito que ninguém ouviu. E assim começa a minha narrativa, e é no fundo a trágica história do meu irmão de coração e de sangue, o Camilo. Camilo e eu crescemos juntos na vibrante cidade do Rio de Janeiro. Ele sempre foi um sonhador, cheio de esperanças e ilusões, enquanto eu talvez fosse um pouco mais cético, mais pé no chão. Tínhamos uma amizade forte, forjada nas travessuras da infância, e foi assim que conhecemos o Vilela, aquele menino que mudou a nossa vida. Vilela e Camilo, Camilo e Vilela sempre foram amigos inseparáveis, desde os tempos de escola. Ele era um garoto brilhante, ambicioso, sonhava em conquistar o mundo. Então, um dia, ele decidiu viajar para a província para estudar e se preparar para a vida. Meu irmão, que sempre foi mais aluado, mais sonhador, mais inocente, acabou ficando. A princípio queria ser funcionário público. Isso eu digo meu irmão. Passou uns anos tentando se decidir, até que enfim decidiu que não iria se decidir. Iria deixar a vida levar. E os anos foram passando. Até que um dia o Vilela voltou. Bastante tempo tinha se passado, já éramos adultos, e o Vilela já era casado com a encantadora Rita, uma mulher que irradiava calor e alegria. Os dois se reuniram novamente. Meu irmão foi buscá-los no cais. Rita tinha bem uns 30 anos, um pouco mais velha que nós. E assim, naquela primeira recepção, eu me lembro de suas mãos delicadas gesticulando vividamente enquanto falava. Ela era graciosa, com os olhos que pareciam enxergar direto na alma, e uma boca fina que desenhava sorrisos e perguntas ao mesmo tempo. Camilo, por sua vez, apenas com 26 anos, era ainda ingênuo no labirinto da vida e principalmente do amor. Nos meses seguintes, uma convivência constante uniu os três. Rita, sempre tão solidária, se mostrou uma amiga incansável para Camilo, principalmente após a morte de nossa mãe. Vilela se encarregou dos aspectos práticos do luto, enquanto Rita, com seu jeito acolhedor, tratou do coração despedaçado do meu irmão. A dor que uniu esses três corações foi profunda, porém traiçoeira. Chegou o momento em que a linha entre a amizade e a paixão se tornou tênue. Camilo se viu encantado por Rita, mas não conseguia identificar esse sentimento como amor. Ele se apegava cada vez mais à sua presença, sendo nutrido por uma essência feminina que envolvia-o como um cobertor quente numa noite fria.
Os dois liam livros juntos, iam a teatros e jogavam xadrez nas longas noites. Mas a amizade começou a evoluir para um terreno muito mais perigoso. Os olhares furtivos entre Camilo e Rita revelaram um jogo silencioso de sedução. E eu, um espectador distante, percebia que algo estava se desenrolando diante meus olhos. Era como se um veneno amargo tivesse sido derramado sobre a relação deles. Um veneno intoxicando tudo ao seu redor. E eu cheguei a falar com o Camilo. Puxa vida, eu falei pra ele: meu irmão, tome cuidado. Meu irmão, não entre nessa. Não faça isso com o seu melhor amigo da infância, o Vilela. Pode ser perigoso. Mas a essa altura, o sapato já tinha se encaixado no pé, deixando-o quentinho para um inverno que seria longo e frio. Os dois se amaram profundamente. Eles se entregaram a uma paixão profunda e arrebatadora. Os encontros eram às escondidas, tudo tentando ser o mais discreto possível, mas não há crime perfeito. E um dia, meu irmão Camilo recebeu uma carta anônima. As palavras eram frias e acusatórias. Chamavam-no de imoral e pérfido, revelando que sua aventura estava à vista de todos. O medo rapidamente tomou conta do coração do meu irmão. Para se proteger, Camilo começou a se afastar. As visitas à casa de Vilela tornaram-se mais escassas. O que começou como uma simples paixão secreta, se tornou um campo de batalha para a alma do meu irmão inocente, Camilo. Vilela notou as ausências e Camilo rapidamente se justificou, alegando que se tratava de uma paixão frívola de rapaz. Candura gerou astúcia, e assim as visitas de Camilo à casa dos amigos foram se reduzindo até desaparecer por completo. Mas por trás dessa fachada, Rita começou a se sentir presa, temendo perder o seu amor de brincadeira, o seu brinquedo, o Camilo, meu irmão. Em um momento de desespero, foi ela buscar a ajuda de uma cartomante, o que deixou o Camilo ainda mais alarmado, porque ele sentiu que estava em um caminho de opiniões e segredos que não deveria estar, um caminho que poderia arruinar a sua vida. E assim a sombra da desconfiança começou a encobrir a amizade que antes fora sólida como a rocha. Vilela, que antes resplandecia alegria e confiança, começou a apresentar um aspecto sombrio. Falava pouco, seus olhos estavam carregados de desconfiança e culpa. Ele via tudo acontecendo de longe, uma tempestade prestes a desabar sobre eles. Certa manhã, como um presságio, Camilo recebeu um bilhete de Vilela. Vem já à nossa casa. Preciso falar-te sem demora. Estava escrito com uma urgência que gelou o sangue do meu irmão. O coração de Camilo disparou e uma chuva de pensamentos tormentosos invadiu sua mente. O que ele não sabia era que estava mais próximo do horror do que ele poderia imaginar. Ao atravessar as ruas do Rio de Janeiro, seus olhos observavam tudo e todos em um estado febril de ansiedade. Ali, parado no trânsito, ele se deparou com a casa da cartomante, a mesma que tinha atendido a Rita. Desesperado, decidiu descer e consultar a mulher que poderia lhe dar alívio. A atmosfera era pesada e mística, e quando a madame italiana o recebeu, tentou acalmá-lo.
Está tudo bem, meu jovem. O terceiro não sabe. Vá tranquilo, enamorado. Ele não sabe de nada. Ela disse de forma evasiva. Camilo, tomado por um misto de esperança e dúvida, sentiu um pequeno alívio. Pagou a cartomante, desceu as escadas turvas e voltou para o trânsito. O pressentimento de um final feliz o levou a sair apressado em direção à carta de Vilela. Ora, eu fiz mal em parar aqui na cartomante, porque o meu amigo deve estar precisando de mim. Ele colocou com urgência. Eu não devia ter parado aqui. Eu devo ver logo o que meu amigo quer. Ao chegar lá, uma estranha sensação de inquietude lhe invadiu. A casa estava em um silêncio sepulcral. E ao subir os degraus de pedra, Camilo mal teve tempo de bater a porta. Assim que ela se abriu, a imagem de Vilela, com o seu rosto desfigurado pela ira, fez seu coração saltar. Desculpa, meu amigo. Desculpa, não pude vir mais cedo. O que há? O que há? Camilo perguntou, mas não obteve resposta. Vilela sinalizou para que entrasse em uma saleta interior. E foi ali, meus caros ouvintes, naquela sala obscura, que Camilo viu o horror personificado. Rita estava no sofá, ensanguentada e sem vida. Um grito irrompeu na garganta de Camilo, mas antes que ele pudesse processar a cena diante de seus olhos atônitos, sentiu a mão feroz de Vilela segurando-o pela gola. 2 tiros. Vilela, em um acesso de raiva e desespero, deflagrou a arma contra o meu irmão. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Camilo caiu, não apenas fisicamente, mas de maneira que a sua alma parecia despedaçar-se no chão frio. E assim, queridos ouvintes, a história do meu irmão termina, não com um felizes para sempre, mas sim em um clamor silencioso, refletido nas paredes de uma casa que foi um dia cheia de risos e alegria. O que parecia ser um triângulo amistoso se transformou em um labirinto de traição e vingança. Eu escrevo essa carta para alertar a todos sobre os mistérios que podem se esconder atrás das facetas mais amistosas da vida. Às vezes, tudo começa com risos, com sorrisos, com sussurros, beijos e alegria e emoção. Mas a vingança pode adormecer atrás dos sorrisos e olhares cúmplices. E quem poderia imaginar que o amor poderia tão rapidamente se transformar em ódio? E assim eu termino minha história, com a esperança de que sirva como um aviso. A vida é mais perplexa do que podemos compreender, e o terror pode se manifestar das formas mais inesperadas. Obrigado por ouvirem. Fiquem atentos aos seus próprios corações e ao que se esconde nas ruas. Meu nome é Joaquim Maria Machado de Assis, do Rio de Janeiro, para o Cartas da Meia-Noite.